Uma vez visto o modelo de camadas, vamos ver agora como que esse modelo prevê os valores dos momentos magnéticos e elétricos dos núcleos. Então, ah, para isso, vamos em primeiro lugar recordar como que é a expressão do momento de dipolo magnético do núcleo. Ah, então, aqui vocês lembrem que nós tínhamos essa expressão a partir do primeiro vídeo sobre momentos eletromagnéticos do núcleo. Lembre-se que aqui nós temos uma constante que é o magnéton nuclear. Aqui nós temos um fator G relacionado ao momento angular orbital, que nós chamamos de GL, e aqui um fator G relacionado ao spin. Lembrando que o GL para o próton é 1 e o GL para o nêutron é 0, né? Porque o movimento do nêutron em torno do centro do núcleo não contribui para o momento magnético, apenas do próton, porque o próton tem carga. No entanto, o spin dos dois, tanto de próton e de nêutron, contribui para o momento de dipolo magnético. Então, o GS, tanto do próton quanto do nêutron, são diferentes de zero. O do GS é positivo e do nêutron é negativo. Então, nós temos essa expressão, nós temos que levar em conta os dois fatores, tanto o spin quanto o momento angular orbital, né? E só que agora nós vamos trabalhar novamente com o conceito do momento angular total, ou seja, da soma entre o momento angular orbital e o spin, né? Então, nós vamos reescrever essa expressão em função do S e em função do J, digamos assim, isolando o L aqui e substituindo aqui em cima, né? Então, aqui nós temos, na verdade, a componente Z, mas podemos pegar essa expressão para a componente Z também, né? Então, fazendo isso, isolando nessa expressão, nós teremos que LZ seria JZ menos SZ, né? E jogando nessa expressão aqui em cima e rearranjando os termos de tal forma a explicitar o JZ e o SZ, nós teríamos essa expressão nova aqui, né? Então, aqui seria o momento de polo magnético expresso em função do spin e do momento angular total do núcleo, né? Mas aqui nós teremos a contribuição de cada nucleon no processo. Bom, se nós formos fazer a média desse valor, toda vez que nós... Bom, aqui nós teríamos a grandeza física, que seria a componente Z do spin. Quando você vai fazer a média, a grandeza física é substituída pelos valores esperados que são tidos a partir da quantização das quantidades. Então, os valores das componentes Z dos momentos angulares são igual a um número quântico vezes o H cortado. Então, nós vamos usar esse resultado aqui, né? Então, de tal forma que quando nós formos calcular o valor médio do momento de polo magnético, nós vamos ter que, no lugar das grandezas físicas, colocar os números quânticos, né? Então, no lugar do JZ, nós teríamos J, o número quântico J, que multiplica H cortado, né? Então, por isso é que vai, digamos assim, cortar o H cortado que apareceria aqui, com esse aqui de baixo, e aqui não vai ser proporcional à constante de Planck, tá? Então, nós teremos essa nova expressão em que aqui nós temos o valor médio da componente Z do spin. Bom, nós sabemos, digamos assim, pela experiência, o conhecimento dos princípios físicos da mecânica quântica, que você só consegue mensurar o momento angular total quando você faz uma medida de spin do núcleo, né? Então, de qualquer forma, você não vê os spins individuais dos nucleons, você vê o total, né? Você vê o J e não o S. Então, nós vamos ter que pensar nessa média aqui da componente Z do spin em termos do J, em termos do que é mensurado. Então,
vamos dizer assim, levando em conta as regras de quantização dos momentos angulares, nós temos que considerar que nós não podemos medir, na verdade, a componente Z do spin, mas nós só podemos ter inferência da projeção do spin no J. Então aqui isso é possível medir. A direção em que está o momento angular total é possível medir. Basta você fazer os núcleos passarem através de um experimento semelhante ao experimento de Stern-Gerlach. Então você determina tanto a intensidade do momento angular total quanto a sua direção. Então esse vetor aqui, o vetor J, momento angular total, isso é possível de mensurar. Então nós só podemos fazer inferência do spin em relação àquilo que se mede, em relação a essa direção. Ou seja, nós podemos fazer referência à componente J do spin, ou seja, a projeção do spin na direção do momento angular total, né? E em função disso, nós podemos escrever qual que é o valor dessa projeção do spin em J, né? E esse valor seria equivalente a essa expressão aqui, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o produto escalar de S com J. Então o S está aqui e aqui está o J. Aqui seria o momento angular orbital. Então, como J é a soma do momento angular orbital com o spin, vetorialmente ficaria dessa forma. Então você tem um vetor aqui total que seria o J, e aqui você tem o vetor L e aqui você tem o vetor S. Então nós colocamos um em sequência do outro, porque o J é a soma do vetor L com o vetor S, né? Então aqui, para eu ter a projeção do S em relação ao J, eu vou ter que fazer o produto escalar entre o vetor S e o vetor J. Então está aqui, ó. Mas eu vou pegar só o módulo disso. Então, isso vai significar o valor dessa projeção. Mas essa projeção, ela está na direção do vetor J. Então, por isso que eu vou colocar o J aqui, vetor. Mas eu não quero que o módulo do J interfira. Então, vamos pegar isso e dividir por J ao quadrado, né? Porque aqui nós temos dois vetores J, então se eu dividir por J ao quadrado, na verdade eu vou estar fazendo uma operação com o versor J, ou seja, só com a direção do J, né? Então essa é uma expressão possível, uma forma de você expressar o vetor S projetado na direção de J, tá? Então esse valor vai nos permitir fazer uma estimativa do valor médio da componente Z do spin, né? Ou seja, a componente do spin frente a um campo externo magnético aplicado ao núcleo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar essa expressão, né, que nós obtivemos a partir de considerações geométricas e fazer o valor médio disso, né? Então, como que nós chegamos ao valor médio? Então você tem que levar em conta que quando você faz a média disso aqui tudo, né, eu teria, vamos dizer assim, a média disso vezes a média disso dividido pela média disso. Então você tem que aplicar aqui as regras de quantização, né? Então o valor médio desse J, né, que teria uma direção definida, seria o número quântico J, observe que aqui não é vetor, né? Seria um J minúsculo, é o número quântico J vezes o H cortado. Então, o J vezes o H cortado é o valor médio disso aqui, né? O valor médio do produto escalar de S com J, nós vimos num vídeo anterior, seria J que multiplica J mais 1 menos L que multiplica L mais 1 menos S que multiplica S mais 1. E vezes o H cortado ao quadrado. Mas esse H cortado que apareceria aqui vai cortar com o H cortado que vai aparecer devido ao valor médio disso aqui. Bom, aqui nós temos um módulo de J. Então nós temos uma regra de quantização também para o módulo de um momento angular, né? Então,
módulo ao quadrado, né, a quantização do módulo ao quadrado de um momento angular seria J mais 1 H cortado ao quadrado. Então, corta o H cortado que vai aparecer aqui com o H cortado que vai ao quadrado, né, que vai aparecer aqui. E esse 2 vem da regra de quantização disso, porque como vimos num vídeo anterior, na verdade a quantização disso, ou o valor médio disso aqui, seria meio disso tudo que está no colchete, né, vezes H cortado ao quadrado. Então, disso resulta uma expressão em termos dos números quânticos para o valor médio da projeção Z do spin. Né? Bom, e aí nós vimos também nos vídeos anteriores que o J em relação ao L tem dois valores possíveis. Então eu posso ter que o J é igual a L mais meio e o J igual a L a menos meio. Então eu vou ter um valor para o SZ aqui, o valor médio de SZ, diferente para cada uma dessas duas situações. Então, se vocês procurarem colocar aqui no lugar do J, L mais meio, aqui, em todos os lugares onde tem J, né, e fizerem as contas, vocês podem fazer isso em casa, o resultado dessa operação toda aqui vai ficar igual a H cortado sobre 2, né? Então fica uma expressão simples para SZ. E no caso de J ser igual a L a menos meio, o valor médio de SZ vai ficar menos H cortado J dividido por 2 J mais 1. Então nós temos os valores de valor médio de SZ nas duas situações. Evidentemente que o momento de dipolo magnético de um núcleo, ele vai poder exibir esses dois valores. Se você pegar vários núcleos, né, no mesmo estado quântico, vários núcleos iguais no mesmo estado quântico, então vocês, por exemplo, no estado fundamental, vai haver aqueles em que o momento de dipolo magnético vai ser dado em função desse valor de SZ, e outros núcleos com esse valor de SZ, de tal forma que eu vou ter, estatisticamente, quando eu meço isso para vários núcleos, alguns pontos correspondentes a uma situação e outros pontos correspondentes a outra situação. Bom, então vamos ver como que ficaria os valores médios do momento de dipolo magnético. Então, se nós substituirmos esse valor aqui na expressão do slide anterior, ou seja, aqui, ó, né, substituir esse valor aqui, nós temos o valor médio do momento de dipolo magnético. Então, em cada uma dessas duas situações, nós vamos ter os seguintes valores, né, essas duas situações de valor médio do momento de dipolo magnético. Então, eu vou ter essa situação e essa situação aqui. Então, vocês podem checar isso também em casa, é só fazer a substituição e fazer as simplificações que são possíveis. Mas nós vamos ter o núcleo aqui, vamos dizer assim, podendo ter esses dois valores de momento de dipolo magnético. Contudo, ocorre que nós estamos usando isso para o modelo de camadas e essas expressões elas são adequadas para um único nucleão. Só que o modelo de camadas, né, uma das vantagens dele é que ele prevê que para os núcleos em que você tem no último nível de energia apenas um nucleon, que as propriedades desse núcleo vão corresponder às propriedades desse último nucleon. Não são todos os núcleos que têm essa propriedade, evidentemente, alguns núcleos você vai ter mais de um nucleon no último nível de energia, mas naqueles em que você tiver um nucleão, ou próton, ou nêutron no último nível de energia, as propriedades de momento de dipolo magnético vão ser dadas pelas propriedades dadas por essas duas expressões para esse último nucleão, né? Então, nós conseguimos prever, digamos assim, teoricamente, quais vão ser os valores de momento de dipolo magnético para alguns dos núcleos, né? Em particular, aqueles que tiverem um próton ou um nêutron no último nível de energia.
tá? Então, para esses núcleos, nós podemos comparar os resultados experimentais com o que é previsto teoricamente, ou seja, com essas duas expressões aqui, né? Então, esse é um resultado experimental para nêutrons, ou seja, quando você tem um único nêutron no último nível de energia do núcleo, né? E então por isso que nós não temos um contínuo de valores aqui, nós não temos valores nesse meio, nem aqui nesse meio, nem aqui nesse meio, nem aqui nesse meio, porque nós pegamos apenas os núcleos em que você tem um único nêutron no último nível de energia, né? Então são alguns só que vão poder, vamos dizer assim, ser compatíveis com as expressões do slide anterior. Então nós temos dois grupos, né? Um grupo relacionado a L, deixa eu ver aqui, L menos 1,5, e outro grupo com L igual a mais 1,5, né? Então notem que, bom, na verdade são esses os valores teóricos. Aqui eu tenho uma linha horizontal no caso de L igual a mais 1,5. Por que eu tenho essa linha horizontal? Porque aqui, por exemplo, nós temos uma situação em que lembrem-se que para o nêutron o GL vale 0. Então nós temos uma situação em que o momento de dipolo magnético ele é uma constante. Isso aqui é uma constante independente do J, né, relacionado ao último nível de energia dos núcleos. Então isso vai ser uma constante independente de qualquer coisa, né? Então para J igual a L mais 1,5. Para J igual a L menos 1,5, levando em conta que esse GL é igual a 0, dá uma coisa que depende de J, mas depende do J no denominador. Então vai ser uma coisa que é decrescente com J's crescentes, né? Bom, então nós temos aqui uma situação desse tipo aqui, né? Então você tem aqui os resultados experimentais, e aqui o resultado teórico numa situação, e aqui o resultado teórico em outra situação. Se nós formos verificar, os pontos estão fora das curvas teóricas, né? Então aqui os pontos estão mais ou menos nesse patamar, né? Aqui parece que não tem uma dependência muito grande com o J está aqui embaixo, né? Mas de qualquer forma esses pontos estão muito fora dessa curva aqui, dessa reta, né? E esses pontos que estão aqui estão muito fora dessa reta. Mas o que os físicos notaram, que os físicos nucleares notaram, é que quando você tem vários prótons e nêutrons juntos, o valor de GL, de GS, na verdade, e GL também mudam, né? Eles não são iguais aos valores que você mede para partículas livres, ou seja, os valores que nós vimos num vídeo anterior, né, no primeiro vídeo que versava sobre momento de dipolo magnético, foram para medidas, né, correspondente a prótons e nêutrons isolados, né? Então aqui nós temos prótons e nêutrons dentro do núcleo, então você vai ter uma interação mútua entre eles. Quando isso acontece, o que é observado é que o valor do G, o valor G, ele é menor do que o valor que se tem para prótons e nêutrons livres. Pode parecer uma conchambração, né? Mas se observa que quando você usa um valor que é 60% do valor dele livre, ou seja, para o GS, né? Porque o GL do nêutron é 0. Você usa o GS do nêutron 0,6 do GS dele livre, aquele valor de menos 3, você tem que multiplicar por 0,6. Então, a previsão teórica corresponde a essa linha pontilhada aqui e aqui. Então, você tem uma concordância mais ou menos com os dados experimentais. Pelo menos você consegue reproduzir, vamos dizer assim, não só a ordem de grandeza, mas o valor aproximado desses momentos de dipolos magnéticos. Então,
Isso para os físicos nucleares, ou seja, a concordância dessas linhas tracejadas com os valores experimentais, é um indício de sucesso da teoria de camadas, né? Então, vamos dizer assim, nenhuma teoria antes teve um sucesso mesmo em se aproximar desses valores. E mesmo considerando que é 0,6, que pode ser um valor de ajuste, é sempre 0,6, né? Então, quando você compara também os momentos de quadrupolo e quando você compara os momentos de dipolo magnético do próton, também você chega no mesmo valor de 0,6, né? O mesmo fator de correção. Então, vamos ver agora dos prótons, né? Então, dos prótons, eu não tenho uma situação em que o momento de dipolo magnético não dependa do J. Porque se nós formos voltar na expressão, o GL do próton é diferente de zero, né? Então você já tem nesse termo aqui uma dependência com J e aqui outra dependência com J. Então o valor do momento de polo magnético ele vai depender sempre de J, né? Então não tem uma situação como no caso dos nêutrons, em que esse termo é zero, em que você tem uma situação para esse valor de J aqui, em que o Mi é constante, né? Você não tem isso, você sempre tem que o Mi vai crescer com o J, tá? Então, os gráficos que nós temos, ó, que seria o gráfico teórico sem correção, né? Esses dois aqui, aqui seria L mais meio, não está dando para ver direito, aqui é L menos meio, né? J igual a L menos meio, J igual a L mais meio. E quando você aplica a correção de 0,6, você multiplica 0,6 pelo GLGS, então você tem a linha tracejada. E a linha tracejada corresponde mais ou menos aos valores medidos do momento de polo magnético para aqueles núcleos que apresentam um próton único no último nível de energia, né? Então você, digamos assim, correspondência que você tem entre os pontos que são os dados experimentais e o previsto teoricamente, para a física nuclear é uma boa coerência, né? Se fosse uma outra disciplina da física, digamos assim, que é capaz de reproduzir os resultados experimentais com maior fidedignidade, eu diria que esses valores não batem, mas para a física nuclear é uma, digamos assim, concordância excelente, né? Digamos assim que o máximo que nós conseguimos de concordância entre dados experimentais e teóricos na física nuclear é assim, tá? Essa é a realidade da física nuclear. Bom, agora vamos ver os momentos de quadrupolo elétrico. Então, como que nós vamos fazer? Nós temos que recordar também do primeiro vídeo que fala sobre os momentos eletromagnéticos do núcleo, que o momento de quadrupolo elétrico pode ser calculado a partir das funções de onda. Então, você obtendo a solução da equação de Schrödinger, da maneira com que explicamos no vídeo anterior, para o modelo de camadas, então você consegue determinar o momento de quadrupolo elétrico médio quando você tem apenas um nucleon no último nível. Então aqui nós chamamos de single particle, ou seja, você tem apenas um nucleon no último nível de energia. E você obtém essa expressão aqui em função do J, tá? Então lembrando que os níveis de energia, segundo o modelo de camadas, são, digamos assim, nomeados em função do valor de J que você tem, né? Então, aqui esse R maiúsculo seria o raio do núcleo. Então, nós temos uma correspondência muito forte entre o momento de quadrupolo elétrico e o tamanho do núcleo, né? Isso dá para ver também quando nós falamos anteriormente sobre essa grandeza física. Mas isso vale para quando você tem apenas uma partícula no último nível. No momento de quadrupolo elétrico, ele tem, digamos assim, um diferencial que é possível você calcular teoricamente qual que é o valor desse momento quando você tem mais de uma partícula no último nível de energia. Então, quando você tem N partículas ali naquela subcamada, naquele
último nível de energia, né? Então você usa essa expressão aqui, quer dizer, você calcula o da partícula isolada, né, no último nível através dessa expressão e substitui aqui, nesse lugar, e acrescenta esse termo multiplicatório, né, esse fator de correção. Então você tem um momento de quadrupolo elétrico para núcleos, não necessariamente com apenas um nucleon no último nível de energia, tá? E aí também nós podemos fazer o exercício de fazer a comparação com os resultados experimentais. Então o que nós temos é uma situação bastante semelhante, né, com o que nós tínhamos no caso do momento de polo magnético, né? Então você tem uma concordância com os resultados experimentais, embora os resultados experimentais não passem exatamente em cima da linha teórica, né? De qualquer forma, aqui também nós temos a situação do valor do J igual a L mais meio, J igual a L menos meio, né? Portanto, temos dois valores possíveis, né? Mas nós temos essa correspondência máxima entre os valores experimentais e os valores teóricos. Bom, isso é, digamos assim, considerado dentro da física nuclear como um resultado bastante positivo para o modelo de camadas, e isso, digamos assim, contribuiu, né, essa previsão desses valores teóricos contribuiu para o estabelecimento de um prêmio Nobel para este modelo nuclear, né? Então, mais uma vez, né, eu ressalto que esse tipo de concordância que você tem entre os resultados experimentais e teóricos digamos assim, o máximo que nós conseguimos dentro da teoria nuclear, porque nós temos uma série de efeitos que normalmente não conseguimos levar em conta nos cálculos, porque nós vamos fazendo uma série de simplificações para tornar os cálculos possíveis e, vamos dizer assim, e esses outros fatores, como por exemplo o fato da força nuclear não ser uma força central, sempre tem uma contribuição na expressão ou no resultado experimental que se tem, né, dessas propriedades mensuráveis, de tal forma que a teoria não consegue abarcar. E lembro também que até hoje nós não sabemos direito qual que é o potencial nuclear, né? Você tem aproximações, você tem modelos para o potencial nuclear, né? O V lá que usa dentro da equação de Schrödinger, e não um valor definitivo para isso, né? Então, nós temos que conviver com esse tipo de incerteza. E é possível que essa incerteza seja irremovível, porque, como já dito anteriormente, na escala de tamanho e na escala de energia dos núcleos, nós estamos muito próximos dos limites estabelecidos pelo próprio princípio de incerteza. Então você tem incertezas também que são intrínsecas do comportamento da matéria, né? O comportamento dos nucleons e da força nuclear forte, e esse tipo de incerteza, né, possivelmente jamais será removido ou jamais conseguiremos um resultado melhor que esse.